Bom, pra mim o Weebtalk, ele é meio que como um Weeb Show. Pera, o que eu tô falando? O Weebtalk pra mim, ele é meio que como um talk show, sabe? No começo eu ia chamar ele de Weebcast, como um podcast, mas eu acabei percebendo no meio do caminho que ele parece mais como um talk show do que um podcast na real. Porque nele eu meio que vou entrevistar outros criadores de conteúdo e a gente vai poder conversar sobre como é ser um streamer ou youtuber de canal pequeno ou médio. E eu acho isso interessante porque é uma forma das pessoas acabarem vendo outros pontos de vista sobre esse tipo de coisa, sabe? Porque não é tão incomum você ver as pessoas conversando com youtubers grandes ou streamers grandes ou podcasts entre amigos e colegas dessa área, mas eu acho que alguém entrevistando, sabe, criadores de conteúdos que não são tão conhecidos assim, ou que ainda estão no começo, eu acho que tem coisas interessantes sobre essa ideia, e eu acho que esse é o meu maior foco nisso. Fora isso, eu também acho que seria bem legal se alguém acabasse conhecendo algum streamer ou youtuber pequeno que eles fossem gostar por minha causa. Eu acho que seria bem legal se eu pudesse apresentar pessoas novas a outros tipos de conteúdo. Sabe, há algum tempo atrás eu tive essa ideia besta de fazer tipo um podcast. Só que o problema é que pra fazer um podcast acaba tendo um par de... Acaba sendo bem mais difícil do que as pessoas imaginam, sabe? As pessoas acham que você só vai lá e conversa com seus amigos e aí pronto, o conteúdo tá feito e... Sim, em algum deles talvez seja isso, talvez eles não planejem nem nada, seja só curtição e pá. Mas do jeito que eu vejo acaba sendo meio que uma grande dor de cabeça, sabe? Porque você tem que ir lá praticamente toda semana arrumar tempo certo com alguns amigos, porque gravar um podcast sozinho ou só com uma pessoa deve ficar muito chato, então você precisa de alguns amigos para fazer isso. E aí fora isso você tem que arrumar um tipo de roteiro com tópicos para vocês conversarem toda semana, então por isso eu meio que tinha abandonado essa ideia, até que um amigo me veio e me sugeriu que eu fizesse algo parecido com isso, mas entrevistando youtubers. Foi uma ideia interessante, ele tinha falado isso porque eu tinha começado a usar o boneco então eu acabei pensando um pouco mais sobre essa ideia e transformando ela no que hoje é o Weebtalk. Eu acabei tomando várias inspirações, por exemplo, o Holotalk da Kiara, da Hololive. A diferença é que enquanto lá, mesmo que a ideia seja praticamente a mesma, sabe? Entrevistar youtubers, lá ela entrevista outros youtubers da Hololive, só que falam em japonês ou outros idiomas. Enquanto aqui, eu não quero entrevistar youtubers de uma mesma companhia minha, sabe? Eu quero só entrevistar pessoas no geral e ver como elas se sentem sobre o YouTube, sobre criar conteúdo, sobre a internet e todo esse tipo de coisa. Eu tenho interesse em saber a opinião de outras pessoas nesse meio que a gente vive hoje em dia. No futuro também, seria bem legal se eu pudesse conversar com outras pessoas que não são youtubers. Eu só não sei se eles teriam tanto interesse, pra ser sincero, mas seria bem legal se existisse a oportunidade. Então, os episódios do Weebtalk vão ser lançados aqui mesmo no meu canal do YouTube. Eu só não posso dar uma data certa para quando os episódios vão ser lançados todo mês ou toda semana, porque meio que sou eu que faço tudo sozinho, então sabe, eu meio que preciso decidir quem eu vou entrevistar, depois estudar um pouco da pessoa, convidar ela, esperar ela aceitar, aí tem que preparar o roteiro, a live e tudo mais pro dia ficar certinho e a gente só fazer o conteúdo e tudo mais. Acaba sendo meio complicado, sabe, de eu dar uma data certa quando eu nem sei se vai ter tanta gente assim interessada em participar, mas eu espero que dê. A verdade é que nem eu tenho muita certeza do que o Weebtalk vai ser no futuro, sabe? Talvez um par de coisas que eu tenha dito agora tenha sido contraditada por mim no futuro. Eu não sei como falo essa palavra, não sei se ela tá certa. Eu espero que seja divertido, eu espero que vocês gostem desses tipos de vídeos tanto quanto eu. E que ele seja interessante de assistir pra vocês também. Eu espero que algum criador de conteúdo que vocês gostem também tenha interesse de aparecer nesse programinha. Eu espero que seja uma experiência divertida pra todos nós. Talvez quando eu esteja vendo isso aqui já tenha lançado alguns episódios de Weebtalk. E eu espero que ele não tenha morrido em 2 episódios, sabe? Eu espero ver vocês lá no primeiro episódio de Weebtalk e talvez nos próximos. E é isso aí. Muito obrigado por assistir até aqui e a gente se vê.